por favor, João capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao 5, depois do 11 ao 14, para a nossa leitura inicial. Depois nós vamos lá para o 11. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 11: veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vem aprendendo sobre os evangelhos, e já foi ministrado sobre o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, e nós sabemos que o evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, não é? Ele traz essa aplicação de Jesus como rei. Marcos traz a aplicação de Jesus como servo, e Lucas aplica como Jesus, o Filho do homem, e João como Jesus, o Filho de Deus, como na verdade o próprio Deus. O evangelho de Mateus traz a árvore genealógica a partir de Davi. O de Marcos, ele não toca no assunto, porque quando se trata de servo, não tem por que falar de quem veio. Lucas vai trazer outra árvore genealógica a partir de Adão. E João ele não acha interessante trazer esse contexto familiar de sangue. Por que ele não traz? Porque na verdade ele quer apresentar Jesus como o próprio Deus, Jesus, o Deus espiritual. Então ele não quer falar de parte familiar. Ele precisa, era uma necessidade do momento, era uma necessidade de João apresentar a espiritualidade que se fez carne, o Verbo encarnado. Por que disto? Por causa de uma seita, por causa de muitas heresias. Na verdade, dentro do estudo que eu estava fazendo, parece que João estava conformado com os 3 evangelhos. Ele vai escrever 30 anos depois, por causa exatamente desse crescimento das seitas e das heresias, né? Então ele está escrevendo a partir do ano 70, no meado de 70, 90, do primeiro século depois de Cristo. Ele sente a necessidade, por causa do crescimento das heresias. O gnosticismo cresceu muito, e esse povo aplicava as inverdades. Dentre tantas, a mais pesada, eles diziam que a terra foi feita por anjos, né? E que Jesus era um anjo. Aí João não suporta. João começa dizendo no seu evangelho: no princípio. O que ele estava dizendo no princípio? Ele traz o início de todas as coisas. Veja bem, o Gênesis começa assim: no princípio. Aí João começa dizendo: no princípio. Vamos lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, antes da criação, ele já existia. Está escrito na revista, a gente sabe muito bem dos ensinamentos, que sem ele nada se fez. Então Jesus não é parte da criação. Jesus, ele criou todas as coisas. Ele está no princípio com o Pai. Quem entende isso, diz amém, por favor.
Então João, ele quer combater as heresias, e é isso que nós precisamos fazer nos dias atuais: combater as heresias, mostrando a verdade, mostrando a palavra, mostrando o verbo. O verbo é ação, é atitude, mostrando o que é verdadeiro. Então João tem essa prioridade de não falar da árvore genealógica, de não querer falar da família, mas mostrar de fato quem é Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Então eu queria ler aqui uma parte que eu achei muito interessante, que o escritor aqui, na verdade o comentarista aqui, o pastor Renan, ele foi muito delicado em separar algumas partes do Evangelho de João. Exemplo, existem alguns milagres que só João escreveu. Isso aqui é lindo de se falar, porque eu vejo ele se levantando diante de uma crise espiritual tamanha, e ele diz: não, eu preciso mostrar quem é Deus encarnado. Ele vai falar do verbo que se encarnou. É o primeiro tópico. Ele fala de Jesus, o Deus que se encarna. Na verdade, ele vem ser igual à sua própria criação, um Deus que está dentro de um homem, né? Então ele se levanta para combater toda heresia, toda seita, tudo aquilo que vem contra a própria palavra de Deus. Parece que ele não queria escrever, mas ele é inspirado pelo Espírito Santo para poder se revelar e mostrar para a igreja, para todos, quem é de fato o Deus encarnado. E ele vai falar de alguns milagres que os 3 evangelhos não citou, e depois de tantos anos, né? Depois de todos terem morrido, só ele que fica vivo e morre na sua velhice como um ancião, ele disse: eu preciso, agora eu entendi o porquê que ninguém escreveu, e nesse tempo de crise espiritual eu preciso escrever sobre alguns milagres. E João vai combater de forma bem pessoal, de tete a tete, toda a afronta do inimigo contra a igreja. Exemplo, só João fala do milagre de Lázaro. Você vai perceber que, além de combater o gnosticismo, ele também vai combater cultura. Felipe explica melhor. Você já parou para se perguntar o porquê que Jesus chega no 4º dia para ressuscitar Lázaro? Você já parou para perguntar? Eu vou te explicar. Ele entende que é necessário escrever sobre o milagre de Lázaro. Jesus chega no 4º dia porque o povo cria no espírito que rondava o corpo morto por 3 dias. Então Jesus não faz questão de vir no primeiro, no 2º e no 3º dia, exatamente por isso. Por quê? Porque se Jesus chega no 1º dia e ressuscita Lázaro, a glória vai para quem? Para os deuses de Betânia, para a crença do povo. Se Jesus chega no 2º dia e ressuscita Lázaro, o povo vai dizer: nós cremos nisso aí. Até o 3º dia o espírito volta ao corpo. A glória não é para Jesus, a glória é para a cultura, a glória é para os deuses de Betânia. Se Jesus chega no 3º dia e ressuscita Lázaro, o povo vai dizer: está vendo? Vale a pena esperar até os 3 dias, enquanto o espírito ronda o corpo, ele volta, dizendo que precisa dar continuidade a uma história. Então Jesus não vem no 3º dia, porque se ele levanta Lázaro no 3º dia, certamente a glória não era para Jesus, a glória era para a cultura, e a glória era para os deuses de Betânia. É por isso que ele chega no 4º dia, como se ele estivesse dizendo: quem é o Deus da ressurreição? Cadê os deuses de Betânia? É isso que ele está ensinando, combatendo toda a cultura mentirosa. Ele faz questão de não ir, o povo se desesperar, perguntar: que amigo é esse? Diz que ama, senta na mesa com ele e chega aqui depois desse tanto de dia. E tem mais uma: quando Jesus chora, Jesus não chora porque Lázaro estava morto, Jesus sabia que ia ressuscitar ele. Jesus chora por causa da crença do povo na cultura e nas heresias. É isso que abala Cristo, né? Porque o que faz a gente chorar é a cultura e as heresias. Quando você vê o povo perdido nas heresias, naquilo que o povo fala que não é bíblico, mas fala que vivencia, eu não acredito em nenhuma espiritualidade que não esteja na Bíblia. Se você acredita, eu te respeito, mas eu não acredito em nenhuma espiritualidade que não esteja na Bíblia. Se não está na Bíblia, para mim não serve. Tem que estar baseado 100% na palavra. Amém, irmãos?
Porque tem uns crentes de monte aí que falam, não, porque eu oro que Deus visitou aqui, e irmão, prova para mim, por favor. Não, é a experiência minha, não está na Bíblia. De querido, a bússola do cristão é a palavra de Deus. Aqui se encontra toda a resposta, aqui você aprende tudo na palavra de Deus. Toda espiritualidade, milagre, visitação, profecia, revelação bíblica está aqui. Não adianta vir querer inovar as coisas que não vai dar certo, não vai funcionar, não é? Então cuidado com essas coisas que você às vezes ouve por aí, de pessoas que você acha que é de Deus e na verdade não é. Então João quer combater isso, provando que ele é Deus. Ele precisa provar que ele é Deus, porque as seitas estavam dizendo, não, Jesus não é Deus não, Jesus é um anjo que está por aí, e ele não é Deus não. Aí João vem escrever o evangelho provando por A mais B que Jesus é Deus. Por isso que ele vai dizer, quando Marta se desespera, estou dentro da lição porque foi citado na lição sobre a ressurreição de Lázaro, e é aqui que a gente vai perceber o motivo do evangelho escrito por João, e é exatamente para combater todas as seitas e heresia. Então, quando Marta se desespera para dizer, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para ela e fala, seu irmão há de ressuscitar. Aí ela diz, para você ver tanto que eles eram amigos, eu vou falar disso aqui bem no final, e ela diz, eu sei disso, que nos últimos dias, Jesus era tão amigo da família, que Jesus já estava ensinando escatologia para a família. Então ele precisa mostrar um Deus encarnado. Esse é o verbo que João está mostrando, que Jesus está como homem, mas o Deus está dentro dele. Ele precisa mostrar isso, que Jesus não fez parte da criação, ele fez tudo, ele fez toda a criação. E aí Marta também ainda não acredita. Quando Jesus manda retirar a pedra, é ela quem diz, não tira não, já faz 4 dias, está em estado de decomposição, já faz 4 dias, ele está fedendo, já faz 4 dias, ele não está bem, já faz 4 dias. Jesus olha para Marta, que ela não está entendendo nada ainda, que ele é o Deus, o dono da vida, o dono da ressurreição, e aí ele vai dizer para ela, quem crê em mim, verás a glória de Deus. É o Deus se manifestando no nosso meio. Quem pode levantar sua mão e adorar o Deus que se manifesta no nosso meio? Coisa linda. Então João precisa combater de forma frontal toda a seita que se levantou contra Jesus, contra a palavra de Deus, e o papel da igreja é exatamente isso, combater de forma direta toda a seita, toda a heresia, toda a palavra contrária. Nós precisamos ministrar que Jesus é o Deus, o Filho de Deus. Quem me entende diz amém. Então nós precisamos entender o objetivo que João escreveu o seu evangelho, não é? O evangelho de Cristo escrito por João. João teve alguns privilégios, mais do que os demais. Exemplo, João teve o privilégio de ver o Cristo encarnado. Coisa linda, né? Saber que você está diante de um Deus. Oh, maravilha. Isso é privilégio. Eu olhar para você hoje e saber que Deus está dentro da sua vida. Dizer, como é que pode um Deus que é infinito o seu tamanho, caber dentro de uma pessoa tão pequena? Isso é lindo. João teve essa capacidade de andar com Cristo encarnado. João também teve o segundo privilégio, que foi ver o Cristo ressurreto. Você viu ele morto, agora você vê ele ressurreto. Só Deus para te dar uma oportunidade como essa. E João teve a terceira oportunidade que os outros não tiveram, foi da visão da ilha de Patmos, de ver Deus, Jesus Cristo, glorificado, olhos como de chama, pés como de latão reluzente, cabelo como uma branca lã. Então a revelação que ele teve, então ele teve esses privilégios de ter uma comunhão diferenciada dos demais, e de escrever algumas coisas e alguns pontos que são de extrema importância
para o nosso conhecimento. Eu queria ler com vocês o que está escrito. Primeiro é o verbo de Deus, a gente acabou de falar, é o verbo manifestado. E o segundo ponto é o verbo de Deus como cordeiro. João escreve que quando João Batista está batizando a raça de víboras, que são as religiões. Religião para Deus é tratado como víbora, não é pessoa, é religião. Tem gente que aplica nas pessoas, é víbora, é cobra, é víbora, é cobra. Fica a pensar e perguntar que tipo de bicho você é, já que você aponta outros, não é? Então não é pessoa, é religião. Ok, gente? Quando chama raça de víbora, ele está falando da religião que na verdade não quer dizer com a transformação do próprio Deus que se revelou. Então ele aponta, quando Cristo vem de lá para cá, na fila, ele disse: lá vem o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então a segunda revelação que João vai ter no Evangelho, e o Renan de Mello aplicou isso aqui, é fenomenal para mim esse ponto, porque a gente sabe que no Antigo Testamento, nós sabemos que no Antigo Testamento se sacrificava um cordeiro, né? Sacrificava um cordeiro para perdão de pecados. Então, quando ele aponta que Cristo é o cordeiro que perdoa pecados, e ele vai dizer que depois ele diminui, né? Eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Eu batizo com água, mas ele batiza com fogo. Está apontando de justificação. Além de pecado, justificação. Porque o interessante não é só Deus perdoar o seu pecado. O interessante é ele te justificar. É isso que é bom. Por quê? Porque o homem não te perdoa, né? O homem às vezes até perdoa, mas não acredita mais em você. Está perdoado, mas não quero você perto de mim. Está perdoado, mas não quero você andando comigo. Está perdoado, você para lá e eu para cá. Deus não, Ele te perdoa e caminha contigo. Ele te perdoa e Ele abraça você. Ele te perdoa e diz: está justificado, está rasgado o selo. Isso que é o interessante, mostrando Deus como cordeiro, né, o sacrifício. Veja bem, ele apontou aqui um testemunho bíblico que é muito interessante da gente poder falar, que é sobre o sacrifício de Isaac. Quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac, Isaac pergunta no pé do monte: pai, eu vi o cutelo, eu vi o fogo, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Aí Abraão diz: Deus proverá para si. Aqui aponta exatamente Cristo, né? Aqui é uma apontação de que Deus mandaria um cordeiro para nós. Quando chega lá em cima, Abraão coloca Isaac em cima do altar. Ele pega o cutelo para matar e ele vai fazer. Eu costumo dizer que a prova de Deus não é para saber o nível que você está. A prova de Deus é para você saber o nível que você está em Deus. Deus sabia que Abraão mataria, e ele pede para Abraão sacrificar o seu próprio filho. Quando ele vai sacrificar o seu próprio filho, o anjo pega na mão de Abraão. Ele diz: não, Abraão, isso aqui era para você saber o nível que você estava. Tem um sacrifício amarrado no madeiro. Está amarrado um cordeiro para você sacrificar, apontando Cristo, que nós não morreríamos no altar, mas que um cordeiro morreria por nós, sem voz, calado. Quem pode adorar esse Deus que morreu por você? Pagou o preço por você. Ele diz: você não morre, eu morrerei para te dar vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus pelo sacrifício feito. Oh, coisa linda, coisa boa, irmãos. Na verdade aqui é uma tipologia. Deus queria matar a gente mesmo, acabar com a raça, até que Jesus diz: não, deixa eu descer, deixa eu mudar essa sentença aí. É ou não é verdade? Coisa linda, né? A ação de salvação de Deus é muito linda. Esse projeto todo é bonito por demais. Então, Deus prepara um cordeiro. Assim foi com Cristo, o cordeiro que se rendeu por nós,
como ovelha muda, silenciada, e trouxe salvação para essa terra, e ao terceiro dia ressuscitou para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então João, ele está querendo aqui mostrar para nós a necessidade de combater toda heresia e gnosticismo através da revelação que está encarnada. É o verbo que está vivo, é o verbo que está no nosso meio. Ele estava no princípio, ele está no meio, ele estará no final. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o dono da eternidade. Amém, queridos? Dá para entender isso aqui? Que ele não faz parte da criação, ele fez tudo. Dá para entender isso? Então, quando alguém falar para você que Jesus é um anjo, Jesus é um profeta, você vai dizer: não, ele é o Deus que foi encarnado na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, ele aplica no primeiro, ele aplica sobre o verbo que se encarnou. No segundo, ele aplica sobre o verbo de Deus como um cordeiro. E no terceiro, que é para mim o mais fenomenal, isso aqui me fez chorar ontem, lendo mais uma vez, o verbo de Deus, nosso amigo. Você vai perceber, se você ler Mateus, Marcos e Lucas, pastor Renan, que eles abordam Jesus com a multidão. Incrível, né? João, ele precisava mostrar um outro Cristo, o que os três primeiros não mostrou. Que Cristo é esse? Um Cristo que comunga com pessoas, que não importa com a multidão, que se assenta à mesa com pessoas, no chão, conversa com qualquer um. É incrível o que João relata no seu evangelho. Exemplo: Jesus senta em uma sombra para esperar uma mulher que era como prostituta. Já pensou? Se fosse nos dias atuais, Jesus não participava nem das nossas reuniões ministerial. Ceia depois de 9 meses, conversando com mulher prostituta pessoalmente. E tem mais uma: ele manda os discípulos ir comprar comida, porque ele sabe que tem hora que discípulo atrapalha a comunhão de Jesus com pessoas que são mal vistas na sociedade. Então João, ele vai trazer um Deus que se aproxima de pessoas. João vai trazer um Deus que aproxima de vidas. João vai trazer um Deus que não tem muito requisitos para poder falar com qualquer pessoa, não. Ele aproxima de qualquer um, aproxima de discípulo, aproxima de mestres, aproximou de prostitutas, aproximou de tanta gente pessoalmente. Assim, é incrível o que é tratado como um amigo. O Deus que fala conosco. Sabe o que Deus está querendo da nossa sociedade? É exatamente isso, que a gente prega um Deus que tem liberdade para falar conosco, um Deus que assenta no sofá da sua casa, que se assenta na cadeira da sua mesa, um Deus que se assenta no banco do passageiro do teu carro, um Deus que se relaciona. A gente precisa, pastora Cássia, tirar Deus de dentro dessa caixinha, de ficar, não, eu sou seu servo. Escuta, Deus tem você como amigo, rapaz. Ei, mulher, Deus tem você como amiga. Sirva a Deus, mas seja amigo, seja transparente. Fala com Deus como um amigo. Fala para Ele quem você é, o que você deseja ser. É isso que Deus quer, se relacionar com seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Está na rua, está falando com Deus. Está no trabalho, está falando com Deus. Está na escola, fala com Deus. Está fazendo o seu serviço, está falando com Deus. É um Deus que gosta de se relacionar. Nós precisamos entender isso, gente. Deus gosta de relacionar com o povo. Eu vim aqui nessa manhã para te dizer: seja, pelo amor de Deus, amigo de Deus. Fale com Deus, se exponha para Deus, mostra quem você é para Deus. E tem mais uma: não seja religioso a ponto de dizer que você é o melhor, que você é o mais santo. Deus gosta de conversar com quem é puro a ponto de dizer que você não é. Quer ouvir a voz de Deus? Fala quem você é para Deus.
Aquelas orações que a gente aprendeu com os nossos pais na fé, Senhor Deus, meu Pai, Santíssimo, Eterno, né? Estou em consagração. Eu hoje falo com Deus sentado na beira da minha cama, no meu sofá. Diz, Pai, senta aqui que eu preciso trocar uma ideia aqui com o Senhor. Eu não estou prestando não, viu? Eu falo para Deus assim, eu não estou prestando. Eu estou ruim demais. E se o Senhor não entrar aqui para transformar, vai dar BO nesse negócio aqui. Ou o Senhor entra e logo o refrigério do Espírito Santo vem. Rapaz, tu é transformado, tu é lavado, tu serve um Deus poderoso, tu serve um Deus altíssimo. Essa velha criatura não vai ressuscitar. Está entendendo como é que é? Deus gosta de fala para Deus quem você é. Deus gosta de se relacionar. Esse relacionamento que Deus deu a liberdade para nós ter é o que é mais lindo. Essa posição da gente não tratar Deus é o seu Senhor, mas é o seu Pai. É o seu Pai, mas é o seu amigo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, por gentileza? Exemplo, nós temos aqui um pastor acessível. Louvado seja Deus por isso, né? Um pastor que pega na sua mão, que te abraça, que te dá um beijo, que ora por você. De contrapartida, tem outros inacessíveis. É ruim, né? Você quer falar com ele, mas não pode. Você fala com o terceiro, com o segundo, com o quarto, com o quinto. Por quê? Porque você tem medo dele. Esse dia eu estava no gabinete de um, e eu não tenho dificuldade de falar com ninguém, mas eu percebi que os membros passavam e faziam assim, ó, Pai do Senhor, pastor. Ninguém tem coragem de pegar na mão do homem, velho. Está entendendo? Falta de relacionamento. O problema maior nosso é entender isso, que com Deus é assim. Às vezes o homem não fala contigo, mas Deus está preparado para falar contigo a hora que você quiser. Louvado seja o nome do Senhor. É o Deus que tem, ele mostra esse ponto extraordinário, que Deus como nosso amigo. Quem tem Deus como seu amigo, por favor, deixa eu te conhecer. Só quem tem Deus como seu amigo pode falar para ele sem medo de errar. Irmão, se tem uma pessoa que você pode confessar e não vai te envergonhar, é Deus. Mostra as tuas fraquezas para Deus. Mostra os seus dilemas para Deus. Ele está muito afim de relacionar com você. É por isso que João, ele pode escrever isso aqui, viu, pastor Leandro? Porque ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Oh, glória a Deus, ele se relacionava com Jesus. Eu quero que nessa manhã você se entregue de corpo, alma e espírito para Deus. Deita no colo do teu Pai. Ele pode enxugar tuas lágrimas e fazer um carinho na tua cabeça. Louvado seja Deus por isso. O Deus que se relaciona. Então é Deus como verbo. Coisa linda é ter Deus encarnado. O Deus como cordeiro, o sacrifício pascual. E o Deus que é nosso amigo. Um amigo que nos ama. Está escrito, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Jesus não apenas disse que nos ama, Ele provou o seu amor entregando a sua vida por nós. Que amor é esse? É isso que eu entendo o hino do Delino Massal. Que amor é esse? Que amigo é esse, gente? Que amigo é esse? Ontem eu estava ministrando numa igreja e o ser humano anda muito frio e vai piorando, tá? Estava ministrando numa igreja, quando acabou o culto, nós estávamos ali na porta em comunhão. Saiu 2 rapazes de dentro de uma casa, numa briga terrível, e jogou no capô do carro, e soco e pontapé. O outro não fazia nada, só apanhava. E o povo olhando aquilo, ninguém se moveu. Quando eu saio na porta que vejo aquilo, eu falei, ali pastor, aquele negócio ali, e ninguém, o povo só olhando, ninguém fazia nada, com medo, sei lá, de uma faca, de um tiro. Eu falei, rapaz, você quer saber de uma coisa? Eu vou entrar no meio dessa briga aí agora, porque não dá para ver o outro apanhando dessa forma. A gente precisa amar o ser humano, fala a verdade, gente. Quando eu joguei a Bíblia na mesa, que deu um estralo na mesa, que eu rastei o pastor do lado comigo, falei, você vai comigo também, em nome de Jesus. Se morrer, morre nós dois do lado. Isso é amigo, isso é para ser amigo, irmão. Mas quando aquele homem viu a gente indo, ele se afastou. Agora, se a gente não faz nada, ele ia matar de tanto pontapé na cara, na cabeça, na barriga, irmão. Mas que violência era aquela? O que eu estou querendo te dizer é que as pessoas, muitos amigos são amigos em momentos bons. Jesus não. Jesus disse, eu quero ser seu amigo.
a ponto de morrer por você. Eu quero ser seu amigo, a ponto de te ver bem. Eu quero morrer por você. Eu quero ser seu amigo, a ponto de ver você com vida. Oh, coisa bonita é o amor manifestado de Cristo na cruz do Calvário. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O inimigo tentou de tudo de tirar Jesus da cruz, mas não conseguiu. Porque ele sabia que a vitória da igreja estava na cruz, estava no madeiro, estava na caveira, estava no Monte Gólgota. Ele calado, ele só olha para o céu e pergunta: Pai, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Deus sabe o que faz na nossa vida. Louvado seja Deus. Eu preciso que você saia dessa manhã entendendo que Deus quer relacionar com você, que Deus é seu amigo. Não é que Ele quer ser, Ele é seu amigo. Um dia eu estava orando, e eu me apeguei orando por 50 minutos, louvando a Deus, agradecendo. Quando deu 50 minutos, não tinha mais palavras. E aí eu lembrei das comunhões, né, irmão? Que se tiver carne, Coca-Cola, um tereré bom, a gente atravessa a noite conversando, batendo papo. E aquele dia eu fiz uma oração para Deus. Falei: Senhor, se o meu diálogo com o Senhor é menor do que com os meus amigos, eu não quero ter mais amigos. Eu só quero ter o Senhor como meu amigo. Já parou para perceber? A gente tem tempo para tudo, para todos. A gente conversa 1, 2, 3 horas com o irmão, mas quando vai falar de oração e falar com Deus, o problema é que a gente tem esse sistema de oração religiosa. Você aprendeu a orar de um jeito só, aí você não dá conta. É porque eu ponho o joelho no chão, o joelho dói, a coluna arde, a panturrilha puxa uma cãibra. Ora em pé, deitado, rolando. O interessante é você falar com Deus. Quem me entende aqui, por favor? Amém, irmãos? E precisa entender essas verdades, né? A gente aprendeu um estilo só de oração, e tem para uns que pesa. Tem gente que não aguenta ficar de joelho mesmo, e ele não é pior do que a gente não, né? Porque a oração, ela não é o joelho no chão. A oração é a entrega do interior. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, quem gosta de orar de joelho, ora de joelho. Quem gosta de orar de pé, ora de pé. Quem gosta de orar deitado, ora deitado. Vai rolando, sei lá. Mas ora em nome de Jesus, né? É esse relacionamento que Deus quer ter com você. Você já percebeu que tem dias que você está indo para um lugar e a rota virou à toa? É Deus se relacionando com você. Não, eu vou em tal lugar. E Deus diz: não vai não, que lá vai dar problema. Vai não, vai para outro lugar, né? Exemplo, meu irmão ia sair com um moço para uma festa, estava no mundo, e nós orando por ele, eu e o pastor Leonardo orando pelo mais velho. E aquele dia foi Deus, irmãos. Deus não deixou ele ir para a festa. O rapaz que passou na porta de casa para buscá-lo de moto voltou embriagado, e na curva do Parque Ateneu ele entrou com a moto dentro do poste. Entrou mesmo, aqueles postes bem largos que tem um buracão assim, uma vala no meio. Ele entrou lá dentro, ele não viu, ele morreu na hora. Aquele dia era para o meu irmão estar naquela moto, mas Deus deu livramento. Deus deu livramento porque Deus queria ter um relacionamento com ele. Hoje ele é pastor cristão, cuida de umas ovelhas lá em Itaguaru, quer dizer, louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus é um Deus que tem relacionamento conosco e que nos dá a oportunidade de ser amigo dele, porque ele já é amigo nosso, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu queria que você ficasse em pé, por favor, porque eu quero orar com você.